Então, olha só, esse artigo agora, olha só que louco, velho, olha só que louco esse artigo. Nosso artigo está publicado em 2019, relativamente recente, na revista Social, Cognitive and Affective Neuroscience. Então, uma revista que trabalha com neurociência, revista porrada, densa, tá ligado? Escrito por Tammy R.A. Kroll, que é o autor, chamada de Mudanças Relacionadas à Redução do Estresse com base na atenção plena na conectividade do cérebro em repouso do cíngulo posterior. Ele já dá até o nome da estrutura. Ele já está, inclusive, dizendo, é na estrutura tal que vai rolar a alteração. Mas, basicamente, é uma pesquisa no qual eles vão utilizar a ressonância magnética funcional, eles vão utilizar a meditação como processo interventivo, vão mensurar as áreas do cérebro por meio da ressonância magnética e vão tentar fazer a relação de que qual parte do cérebro ela é ativada mediante o processo meditativo. Bem simples, né? Então medita, está lá na ressonância magnética, observa durante o processo de ressonância magnética e mensura qual parte do cérebro está sendo ativada. Beleza? Objetivo, segundo o autor, eu falei a minha interpretação, agora segundo o autor, investigar os efeitos da meditação, mindfulness, que é o tipo de meditação, para consequências estruturais e comportamentos relevantes da mudança na conectividade cerebral. Lembrando que tudo que a gente faz está relacionado à ativação neurológica. Então, se eu medito, eu estou ampliando a conexão sináptica, né? De determinada parte do cérebro, e isso pode ser mensurado. Beleza? É isso que ele está dizendo. O que ele fala em relação à metodologia? Ele vai dizer que são adultos saudáveis em experiência de meditação, foram randomizados para grupo controle, grupo experimental e lista de espera. Então, são 3 grupos, sendo que 48, 47 e 45. Randomizados é o quê? É separados por sorteio. Não sou eu que escolho. Eu faço um sorteio, misturo tudo e separo esses indivíduos em 3 grupos. Como mensuração foi utilizada a ressonância magnética funcional em estado de repouso para varredura de tensor de difusão na pré-randomização, pós-intervenção e após 5 meses. Então, eles fazem a mensuração antes da intervenção com a meditação, após a intervenção com a meditação e no follow-up, que é a continuação, depois de 5 meses. Quais foram os resultados encontrados? Encontramos maior conectividade em repouso em T2 em relação a T1. Então, T1 foi antes da intervenção, T2 após a intervenção. No córtex cingulado anterior, córtex cingulado posterior, córtex pré-frontal dorso-lateral para Mindfulness-Based Stress Reduction em relação aos grupos controle. Então, basicamente, entre o T1 e o T2 em repouso, tá ligado? Eles verificaram que houve uma diferença. Basicamente em qual estrutura? Que ampliou a conectividade. Lembra que a ressonância magnética ela consegue mensurar conectividade neuronal. Então, houve uma ampliação da conectividade neuronal no córtex cingulado posterior, córtex pré-frontal, dorso lateral. O córtex cingulado anterior e posterior, ele é uma estrutura limítrofe entre o sistema límbico, que é a parte emocional, e a parte frontal, que é o córtex propriamente, que é essa parte mais desenvolvida, onde estão as funções mais nobres, raciocínio lógico, aquela parada toda, e também a capacidade em prestar atenção, certo? Então, a área limítrofe entre a área emocional, ela ampliou a sua conectividade. Além disso, o próprio córtex pré-frontal ampliou a sua conectividade. Lembrando que quando o cérebro, a gente desenvolve determinada atividade, o cérebro ele começa a se reestruturar mediante aquela atividade. Ele começa a projetar axônios em direção a estruturas que são importantes para a realização daquela atividade. Então, quando eu estou aqui prestando atenção, que a meditação é prestar atenção, tá? Então, eu estou aqui prestando atenção, eu estou desenvolvendo o meu córtex pré-frontal, que é a área responsável pela atenção. E o próprio córtex pré-frontal, ele começa a se invaginar, ele começa a projetar axônios em direção à área límbica, que é isso que ele está dizendo aqui. O córtex se desenvolveu e a área limítrofe entre o córtex e o sistema límbico também ampliou a sua densidade. Isso significa o quê? Que o cérebro está projetando axônios em direção ao sistema límbico. O que isso significa?
que é a parte da frente chegando lá e segurando a parte emocional. Não, eu tô representando, né? Tô dramatizando. Mas é basicamente assim, o córtex vai lá, tá aqui na frente, vai lá, na parte posterior, lá no sistema límbico, dá aquela segurada, e daí o sistema límbico fica lá, ai, eu quero, ai, eu vou botar, ai, desgraçado, ai, cachorro. E o córtex tá lá, ó, segurando. Não, fica frio, nós estamos aqui, estamos de boa, tarará, brurum. E é mais ou menos aquela atitude que eu disse. Então, alguém vai lá e xinga você, né? Seu filho da pip! E daí você tem uma parte de você que, vai se enfurecer, tá ligado? Que é a parte responsável, responsável pela ativação do sistema límbico. Mas daí tem uma parte de você, se você assim o desenvolver, que é o teu córtex pré-frontal, que vai permanecer centrado, tá ligado? Então uma parte de você vai estar lá pirando e outra parte de você está lá centrada. Então, o estresse, na verdade, a impotência mediante as circunstâncias se dá pela tua maior ou menor ativação do córtex pré-frontal. Se você estiver no centro do teu sistema, cara, pode cair o mundo ao teu redor, tá ligado? Você vai ser sim afetado, porque nós fazemos parte também do mundo, né? Nós não estamos em outro planeta, mas você tem uma parte de você que tá lá, velho, ancorado, tá ligado? Tá lá sentadão. E não é bem assim, tá? Na verdade, você tá centrado, é quase como se fosse, cara, é algo muito sutil, algo muito delicado, algo muito bacana, mas que permite que você consiga passar pelas circunstâncias. Concluindo, vai dizer o autor, maior conectividade de repouso entre o córtex cingulado posterior, dorso lateral pré-frontal, córtex em participantes e Mindfulness-Based Stress Reduction foi associada a um aumento da conectividade microestrutural de um trato de substância branca conectado a essas regiões e aumentou a tensão autorreferida. Ou seja, a meditação ela promove uma mudança estrutural no cérebro, assim como qualquer atividade. Se você ficar fazendo merda lá também, vai mudar estruturalmente, só que vai mudar numa área que não é tão interessante. Se você medita também, vai ter uma mudança estrutural no cérebro, mas essa mudança ela se dá mais na parte da frente do cérebro, que é a área nobre, tá ligado? É a parte mais, vamos dizer assim, a parte mais desenvolvida, filogeneticamente mais desenvolvida. E isso te dá estabilidade, isso faz com que você possa pisar sobre cobras, lagartos, escorpiões e você não será atingido. Por quê? Porque uma parte de você está linkada nessa coisa que não é uma coisa na verdade, ou nessa dimensão que também está relacionada ao nosso ser, que se chama consciência.